Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar sobre Jornada nas Estrelas do Vertex. Estamos no sexto episódio. Esse episódio é intitulado, deixa eu ver minha colinha aqui, o Cantinho Romântico do Port. Um negócio assim, tá? Vou dar spoilers, tá? Se vocês ainda não assistiram o episódio, tá? Para o vídeo aqui, vai lá assistir o episódio, depois volta aqui para ver a nossa conversa. O que eu posso falar desse episódio? Foi um episódio legal, tá? Porque ele vai justamente englobar os Ferengues, né? O grande Nagus, né, o Ron, né, e ele é casado com a Lita, né, aquela menina, aquela double girl, né, do DS9, só para a gente lembrar, né, como ficou essa questão dos Ferengues, né, depois que acabou todas as séries. E aí a Cerritos está indo com uma outra nave para poder fazer com que os Ferengues assinem, vamos dizer assim, um acordo para entrar na Federação, né, e o grande Nagus, né, que é o Ron, né, que é o irmão bobinho do Quark, né, ele parece ser um verdadeiro idiota, né, mas a Lita é uma menina esperta, entendeu? E aí ela faz toda aquela coisa ferengue, né, de fazer negociações, coisa e tal, né, e é interessante a gente perceber, né, que tudo levava a crer que ia ser uma coisa muito fácil, né, porque o Ron é um cara, vamos dizer assim, que não tinha o espírito dos Ferengues, que Ferenginar tinha melhorado bastante aquele capitalismo selvagem depois que o Ron virou o Grande Nagus, e de repente a Capitã Freeman e um almirante da frota que achava que assinar o tratado ia ser uma moleza, né? Eles perceberam que a coisa era bem complicada, principalmente porque a Lita, que era da Bugel, né, da Bajoriana lá, esposa, né, do Ron, né, ela estava fazendo, vamos dizer assim, jogo duro para que houvesse várias letras miúdas para complicar a situação. E a Capitã Freeman, que estava desconfiada desde o início que a assinatura daquele tratado não ia ser fácil, ela vai fazer o quê? Ela vai meio que propor uma solução ali, né? Que era justamente o Ferenginar, né? Trazer um planeta para a Federação, né, no caso, né? E aí parecia ser uma coisa muito fácil para Ferenginar, porque vários planetas tinham dívidas, né, com os Ferengues, né? Mas na verdade o planeta que elas queriam, que ela queria trazer, né, seria Cronos, né, o planeta Klingon, né, que seria uma coisa muito complicada. Aí ficou um negócio meio estranho, né, porque os Klingons eles não são, né, imagino eu, ligados à Federação, embora eles tenham um acordo, né, de paz com a Federação. Então a coisa deve ter sido mais ou menos nesse sentido aí. E aí o Ron percebeu, né, que a Capitã Freeman, né, ela fez uma negociação estilo Ferengue. Ele falou: não, a senhora realmente se comportou como uma ferengue e respeitou nossa cultura, eu vou assinar o acordo sem aquele monte de exigências que a Rita fez, né? E na verdade era uma armadilha, né? Para ver se havia um respeito, né? Por parte da federação à cultura ferengue, né? Então toda aquela negociação, todo aquele jogo duro que a Lita e o Ron fizeram foi uma espécie de teste, né? Essa seria a história A, se bem que não foi uma história A, né? Na verdade, né? E a gente vai ter não só história A e história B, vamos ter várias histórias aí, porque enquanto estava vendo, né, essa assinatura desse acordo, né, com a federação, né, entre a Ferenginar e a federação, né, os nossos protagonistas, né, que são os segundos tenentes agora, que não são mais tão lower decks assim, né, ainda um pouquinho, né, eles foram incumbidos, né, de fazer uma espécie de tour, né, por Ferenginar, né, porque fazia muito tempo que a federação não tinha contato com Ferenginar, então seria interessante eles fazerem uma, vamos dizer assim, uma jornada por Ferenginar para fazer uma série de relatórios sobre a cultura de Ferenginar. E aí a nossa Mariner ficou meio bolada com a situação, né, porque o Ramson continuava tratando ela como se fosse tratando ela bem, né, no caso, que é uma coisa que eles faz para irritar a Mariner, né, no caso, né, e a Mariner foi toda irritada lá para baixo, né. O Boimler tinha uma série de coisas para fazer, né, ele acabou se colocando uma série de, vamos dizer assim,
tarefas para fazer, né? Porque ele é um cara muito ansioso, né? Quando ele recebe uma tarefa para fazer, ele quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E aí ele começou a assistir televisão Ferengue. Essa parte foi engraçada. Por quê? Porque você tinha séries de televisão, né, que pareciam muito as séries de televisão que a gente vê hoje em dia, séries policiais, propaganda, né, de refrigerante, propaganda enganosa, né, coisa e tal, né. Então, mais uma estocadazinha aí, né, no capitalismo, né, que quando você usa, né, os Ferengues, né, o Jornada das Estrelas usa os Ferengues, Jornada das Estrelas claramente usa os Ferengues para criticar o capitalismo contemporâneo, né. E Lower Decks não ficou, não fugiu a essa regra, né? O Lower Decks fez isso, né? E o Boimler, coitado, ele nem fez todas as tarefas porque ele começou a ver uma novela, tá? E aí ele ficou viciado pela novela, ficou 8 horas lá vendo a novela lá, coisa e tal, e ficou todo, vamos dizer assim, viciado na novela lá no caso, tá? Então essa foi a história do Boimler, né? A história da Marina foi ver um antigo amigo Ferengue, né? Ela estava tão bolada que ela queria fazer, porque queria fazer alguma coisa para arrumar uma briga, arrumar uma confusão. Ela arrumou uma confusão, estava bêbada, entrou na porrada, foi presa. E o Ferengue chegou e falou assim: você está agora com a situação toda numa boa, tudo bem, e você ainda fica de implicância, sempre querendo buscar o caminho mais difícil, entendeu? Mesmo lá com o teu superior lá, entendeu? Dando todo o amparo, todo o apoio a você, mesmo que o Hanson esteja fazendo isso de sacanagem, ele está sendo um cara legal com ela, né? E é isso que irrita ela, né? Porque ela é a problemática por excelência. Então o Ferengue chegou, né, e falou: pô, cresce, né, menina? Para de para de ser a adolescente contrariada, entendeu? Que fica de malcriação o tempo todo, né? Ele meio que foi uma puxada de orelhas que ela tomou, que tá merecendo tomar essa puxada de orelha já há muito tempo, né? E, né, paradoxalmente foi um Ferengue, né, que é orelhudo, né, que puxou as orelhas dela, né? Agora, a história mais legal, sem a menor sombra de dúvida, tá? Tô eu aqui de novo, né, puxando a brasa para a sardinha da Tandy, né? Porque a Tandy e o Rutherford são dois amigos platônicos, eles foram fingindo que eram um casal, né? E eles foram para aproveitar, vamos dizer assim, as atrações, né, de cunho sexual, né, que um casal, né, que está fazendo turismo em Ferenginar tem acesso, né? O grande problema é que, pelas leis de Ferenginar, você não pode fingir que é um casal, entendeu? E não ser um casal, que você tem uma punição severíssima e você acaba tendo prisão perpétua, né? Então isso acabou colocando os dois numa tremenda saia justa. E quando eles se aproximavam de qualquer experiência mais íntima, né, de um casal, né, eles começavam a ficar assim meio, como podemos dizer, meio bolados, né, porque eles são amigos platônicos, né, coisa e tal, e ao mesmo tempo eles tinham que fingir que era um casal e eles não podiam mentir, né, ou admitir que não era um casal, que estavam fingindo que era um casal, porque eles podiam ser presos, né? Então, quer dizer, eles acabaram passando por uma tremenda de uma saia justa, tá? Foi uma parte bem bonitinha e engraçadinha do episódio, foi a parte que eu mais gostei, né? Porque aproximou esses dois personagens, né? Mesmo eles sendo platônicos ali, eles ficaram todos desconcertados, né, com a situação, né? E depois, quando eles voltaram para a nave e voltaram a ser amigos platônicos, não precisavam mais fingir um casal, eles se meteram num tubo Jeffries praticamente numa posição lá de estar dando uma bela de uma trepada, entendeu? Então isso que foi engraçado, né? O paradoxo da coisa, né? Que a maldade está realmente na cabeça de quem pensa, né, no caso, e não na cabeça de quem está fazendo as coisas, né? Então foi um episódio interessante por causa disso, mais pela história da Tandy, tá, e do Rutherford, tá? A história do Boimler foi mais uma história para o Boimler se ferrar, como ele sempre se ferra, tá? A da Mariner foi a história mais sem graça, mas mesmo assim serviu para abrir um pouco os olhos dela, né, de que ela é uma... fica ali querendo sempre dar uma de ser do contra, coisa e tal, e que ela precisa ter um amadurecimento maior. E a história da Capitã Freeman foi interessante porque teve a participação do Ron, né, e da Lita, né, dos atores, né, inclusive, que fizeram o Ron e a Lita
em DS9 eles emprestaram as vozes, né, para os bonequinhos lá da animação deles, né, no caso, né. Então foi interessante o episódio por causa disso. Ele teve várias histórias, né, 2 histórias mais legais, 2 histórias um pouco meia boca, tá? Mas valeu a pena o episódio. Eu gostei, eu me diverti, entendeu? Esse universo dos Ferengues é interessante, eu acho ele muito interessante, tá? Que foi muito subaproveitado, né, em TNG, nas primeiras temporadas de TNG, e depois ele foi muito enriquecido e foi muito bem aproveitado em DS9, né? Você quer saber sobre os Ferengues mesmo, para valer, quer entender eles, quer mergulhar na cultura deles, na forma de pensar deles, entendeu? Assistam DS9, tá? E é aquela coisa também, né? Além deles, eles são um alívio cômico também. Eles são uma parte engraçada, uma parte de humor, tá? Na série de Jornada nas Estrelas. Não aquele humor tacanho lá dos velhos short tracks, mas um humor bem mais inteligente, né? A gente vê muito isso em DS9, né? DS9 é uma série muito boa, né? Recomendo, quem não assistiu ainda, dá uma olhadinha. Eu aqui, no meu canalzinho aqui, eu tenho uns 50 e poucos episódios analisados aqui, vocês podem dar uma olhadinha lá na playlist de DS9 também, assim como na playlist de Voyager, de TOS, que está completa com 79 episódios, e de Enterprise, que tem uns 50 e poucos episódios. Todas as outras séries têm mais ou menos uns 50 e poucos episódios, né? Eu tô falando das séries antigas, tá? Não tô falando de Alex Kurtzman pra cá, não. Tô falando da parada mesmo, raiz de Jornada nas Estrelas. Então aqui eu já tô com bastante coisa analisada, já devo estar com muitos episódios analisados aqui, e vocês fiquem à vontade aí para explorar esses meus vídeos, essas minhas conversas aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa mais sobre Lower Decks com vocês, tá bom? Hoje foi o 6º episódio, né? Já falei, tá? Um abração, fui e até a próxima.